Freud, através da psicanálise, pretendeu, acima de tudo, explicar o funcionamento da mente humana e fê-lo de uma forma bastante diferente de tudo o que se fazia na época. Estamos a falar nos inícios do século XX. Enquanto outros autores e outras correntes se centravam em conceitos como condicionamento e consciência, Freud revolucionou, aprofundando e concentrando a sua atenção no inconsciente. Não é que Freud tenha criado o conceito de inconsciente. A ideia de um inconsciente já existia inclusivamente no mundo psiquiátrico, associado a comportamentos patológicos. O grande mérito de Freud foi trazer a noção de que o inconsciente faz parte do aparelho psíquico de todos nós e, mais do que isso, ele tem um papel importantíssimo. Ele determina e conduz a nossa vida psíquica. Segundo Freud, só conseguimos compreender verdadeiramente os nossos comportamentos se tivermos acesso a zonas psíquicas mais profundas que os métodos utilizados até então não conseguiam chegar. Nos primeiros trabalhos que apresentou, Freud começou por definir o nosso aparelho psíquico dividindo-o em 3 níveis, cada um com as suas funções a ocupar um espaço específico na nossa mente, mas interligados entre si. Na primeira tópica, conhecida como a teoria topográfica, Freud descreveu o consciente, sub- ou pré-consciente e o inconsciente. O consciente, a parte mais pequena da mente, inclui todos os aspectos dos quais temos consciência ou estamos cientes num dado momento. É o consciente que recebe as informações do mundo exterior que nos rodeia, mas também recebe informações do nosso interior. O sub- ou pré-consciente é como que uma parte do próprio inconsciente, mas uma parte que contém informação ou conteúdos que podem ser evocados, tornando-se conscientes. Ou seja, a informação que fica armazenada na nossa memória, que nós neste momento não nos lembramos dela, mas que pode ser lembrada a qualquer momento. É uma zona intermédia, uma espécie de barreira que faz uma triagem ou censura sobre o que passará ou não para o nível consciente. E por fim, o inconsciente, que para Freud é o nível mais importante do nosso aparelho psíquico. Através da nossa herança genética, todos nós recebemos instintos, energias pulsionais, como a libido, por exemplo, que ignoram a ordem, a razão, a lógica e a moral, e por isso mesmo não podemos ter plena consciência delas, correndo o risco de perder o nosso equilíbrio psíquico. O conteúdo do nosso inconsciente não pode ser acedido de forma direta, mas para Freud, nos nossos comportamentos, nada acontece por acaso. Portanto, os nossos sonhos, atos falhados, esquecimentos, certas lembranças que estariam recalcadas, tudo são manifestações do inconsciente. E por isso mesmo devem ser analisadas porque nos fornecem pistas importantes para, por exemplo, o tratamento de certas doenças mentais como a histeria ou neuroses, que Freud, utilizando os seus métodos próprios, conseguiu tratar com alguns resultados interessantes. Mais tarde, e porque não estava satisfeito com a primeira tópica, Freud criou a segunda tópica, chamada teoria estrutural ou dinâmica, em que o nosso aparelho psíquico é descrito através de 3 instâncias. O id, que corresponde ao inconsciente, o ego, que é um regulador porque equilibra as exigências das forças contrárias das pulsões, instintos e desejos do id, e das ordens do superego, regulado pela interiorização das normas sociais, da moral e a realidade exterior, e por último o superego, que é um guia, corresponde à interiorização das exigências parentais e sociais que nos chegam através do processo educativo. A segunda descrição de Freud realça bem a importância do contacto com o nosso meio social e como ele, a educação, os valores e as normas de conduta que nos são incutidas desde o nascimento determinam na nossa vida psíquica.